Está no ar o Conexão Pinheiro, o seu telejornal semanal. Vamos agora aos destaques desta edição. ID Jovem, o benefício que garante viagens grátis pelo Brasil. A Faculdade Pinheiro Guimarães recebeu a jornalista Mariana Gross da Rede Globo de televisão. Ansiedade, o mal do século. Curiosidades, culinária e ótimas dicas de cultura e lazer. Tudo isso agora no Conexão Pinheiro. Você já ouviu falar no benefício Identidade Jovem? A repórter Andresa Couto vai explicar o que é e como funciona. Conhecido como ID Jovem, o documento que foi criado pelo governo federal possibilita jovens de 15 a 29 anos de baixa renda a ter acesso com meia entrada em cinema, eventos artísticos, culturais e esportivos. Ele concede garantias de vaga com 100% e 50% para ônibus de viagens, com linhas convencionais e que sejam interestaduais, e também para transporte em trens. É necessário que todos os familiares que residem no mesmo endereço se inscrevam no Cadastro Único para programas sociais do governo federal, com renda familiar mensal de 2 salários mínimos. A inclusão é feita no CRAS, Centro de Referência de Assistência Social. Depois de ser feito o cadastro, é só gerar o ID Jovem pela internet. Após isso, é só aproveitar. Jovens como Leandro Prado, que mora em São Paulo, se beneficia do programa para crescimento profissional, com a possibilidade de rever familiares e a namorada, que atualmente mora no Rio de Janeiro. O ID Jovem me proporciona a oportunidade de viajar com mais frequência para o Rio de Janeiro e para outros estados, mas para mim, mais especificamente para o Rio de Janeiro, porque eu tenho parentes aqui, namoro à distância, e também ele me dá a oportunidade de fazer concursos para vários estados do Brasil. De acordo com os dados da Secretaria Nacional de Juventude, o número de jovens que geram o ID pelo site ou aplicativo já ultrapassou a marca de 1 milhão de usuários. O objetivo principal é intensificar a propagação do benefício social. Atualmente a gente está fazendo uma divulgação nas redes sociais, junto a gestores municipais de juventude, junto a gestores estaduais, junto a do meio político também, e também pessoas que têm interesse em aprender, entender o que é ID Jovem e ajudar a divulgação. A procura do auxílio tem como propósito central a garantia de passagens para viagens interestaduais. O programa, que completa 2 anos no dia 5 de dezembro, está em fase de ajustamento. A gente está trabalhando para que melhore algumas situações do ID Jovem, algumas melhorias. Entre elas é a gratuidade em qualquer tipo de concurso público. Quem tiver ID Jovem vai gerar essa gratuidade. E também uma melhoria do ID Jovem, a gente teve uma audiência pública na Câmara dos Deputados, que é sobre que ele seja abrangente também para avião. Atualmente o ID Jovem, nas passagens de ônibus, são apenas para ônibus ou carros executivos. A gente está trabalhando para que seja leito e semileito e até abranja todos os tipos de ônibus, né? O relato de jovens evidencia a importância do programa para a classe da juventude. Tem muitas pessoas que não têm condição de estar indo de um lugar para o outro, entendeu? Eu moro a 140 quilômetros da minha cidade. E com o programa, como ele oferece desconto de 50% a 100% em ônibus interestaduais, fica mais fácil e mais vantajoso eu poder visitar a família sempre. Também fica mais fácil eu viajar para conhecer outras culturas, também para fazer outros cursos que podem me ajudar na faculdade. Então o programa tem me beneficiado muito, e não só eu, como também outros colegas meus. O coordenador deixa como alerta para os jovens caso empresas queiram burlar a lei. Quando ocorre uma negativa de shows, cinema, eventos culturais, a orientação é que o jovem procure o PROCON local e faça uma reclamação. E aí, vai gerar o seu ID Jovem logo? Quem quiser mais informações sobre o ID Jovem, acesse o site www.juventude.org.br. Jornalista e apresentadora do RJTV, Mariana Gross veio compartilhar experiências de sua carreira com os alunos da Faculdade Pinheiro Guimarães. Quem mostra pra gente é a repórter Andresa Couto.
Mariana Gross, do RJ1, esteve na Faculdade Pinheiro Guimarães e compartilhou com os alunos de como é o dia a dia de um jornalista. E também falou de suas referências na comunicação. Eu me lembro que eu tive palestra do Renato Machado, eu tive palestra da Leilani Neubert, então foram duas palestras que me marcaram. Eu acho super interessante e muito instrutivo, porque o aluno tem a oportunidade de estar perto, em contato e fazer perguntas para alguém que trabalha no mercado, que está ali sabendo como é que é essa peleja, né? Então, para mim foi muito importante, então eu faço questão sempre de fazer isso também. É uma forma, é uma generosidade, eu acho, até da minha parte, porque eu adoro esse contato, eu adoro estar com os alunos, entender o que eles estão pensando, também é uma forma de estudar para mim. Então, essa relação me fascina, eu gosto de fazer isso, eu acho importante. A seguir, você acompanha a entrevista com a psicóloga Maria Antunes Tavares sobre a ansiedade. É depois do intervalo. O Conexão Pinheiro volta já. Nós vamos agora entrevistar a psicóloga Maria Antunes Tavares. Falaremos no programa de hoje sobre ansiedade, que faz parte da emoção normal do ser humano. Mas de que maneira você, telespectador, tem administrado a ansiedade em seu dia a dia? Iremos abordar suas principais causas que têm afetado a vida de tantos brasileiros, como também as suas consequências. Seja bem-vinda. Obrigada. Uma honra ter em nosso programa Conexão Pinheiro. Para iniciarmos a nossa entrevista, Maria Antunes Tavares, para falarmos sobre ansiedade, nós precisamos saber a sua origem. Né? Conta pra gente como que a ansiedade surge na vida de um ser humano. Quais seriam os seus sintomas psicológicos e como eles são identificados em uma pessoa? Tem sintomas psicológicos e tem sintomas físicos, né? Os sintomas psicológicos são mais assim, insônia, não consegue se concentrar, esquecimento. E fisicamente tem sintomas que são leves, que são suar, ficar com tremores, ficar com crise de pânico quando vai, né, sua expressão máxima, né, com falta de ar, achar que está com taquicardia, achar que o coração vai parar. Aí tem todos esses sintomas que a gente, hoje em dia, quando vai assim, ao máximo, é chamado de síndrome do pânico. É o mais comum a gente ouvir, quando chega nesse nível que a gente ouve mais falar da ansiedade. Agora, com relação à ansiedade excessiva, em que uma pessoa tem demonstrado esse tipo de reação, ela pode se considerar esse tipo de ansiedade excessiva uma doença? Ela poderia se caracterizar como uma doença ou apenas um distúrbio? Então, na verdade, o que é a ansiedade? É a notícia de que alguma coisa, psicologicamente falando, está muito difícil para aquela pessoa, né? Só que ela não consegue identificar a causa, né? Assim, é uma preocupação excessiva, é um estresse excessivo, pode ser alguma situação na vida dela que de repente dispara uma ansiedade, porque arremete a alguma situação que ela viveu e que ela não está sabendo administrar, né? Então ela se depara com isso, mas não é uma doença, é um momento importante para procurar ajuda quando isso se torna uma coisa excessiva, né? E permanente. Certo. Mas a gente pode ter pequenos momentos de ansiedade que você acaba se reorganizando e administrando. E tem uma ansiedade que acaba se tornando permanente e excessiva, e aí eu acho que é importante a pessoa poder procurar ajuda. Certo, Maria Antunes, a ansiedade vivida por uma pessoa, ela estará ligada automaticamente com uma preocupação, né? E a preocupação nada mais é do que um aspecto ligado ao medo, por exemplo, né? Um temor que de repente as pessoas possam ter com aquela preocupação das coisas não saírem da maneira que ela gostaria que saísse. Eu pergunto para a senhora, como seria essa relação entre o medo e a ansiedade?
Primeiro, assim, não necessariamente tem essa relação direta, né? Nem todo mundo que tem ansiedade é porque está com medo, né? A ansiedade pode ser por outro motivo, mas geralmente quando a pessoa está com medo, vem acompanhado da ansiedade, né? Então a pessoa pode estar com medo de não dar conta, por exemplo, de fazer as provas de final de ano, ou pode estar com medo de não conseguir pagar as contas. Isso vem com sintomas de ansiedade, com dor de estômago. Tem situações onde realmente o medo, né, ele pode estar lá e a pessoa também não nem saber que é por medo, né? Então, por exemplo, você pode ter uma pessoa que chega no seu consultório com síndrome de pânico, né? E ele não sabe por que ele está tendo síndrome de pânico. Ele tem síndrome de pânico, de repente começa a sentir batimento cardíaco, acho que começa a sentir um aperto, falta de ar, e acha que o coração vai parar, que está infartando, ou que não vai dar conta da situação. E aí, a partir do momento que ele procura um psicólogo e vai conversando e vai dando notícia um pouco da história de vida dele, ele vê que ele está chegando, por exemplo, no final do curso dele, né? E que ele acha que não vai dar conta de fazer todos os trabalhos, que não vai dar conta de passar para a vida profissional. E aí está o medo, mas no primeiro momento ele não estava com esse medo consciente, né? Isso pode acontecer, por exemplo, é um exemplo. Agradecemos a sua presença, a psicóloga Maria Antunes Tavares. Muito obrigado pela sua participação em nosso programa e até a próxima. Obrigada a vocês. E no quadro Mundo Geek de hoje você vai relembrar o grupo que marcou uma geração e agora lança o seu novo single. Acompanhe com a gente. Após 12 anos separadas, Aline Whirley, Karen Hills, Lee Martins, Fantine Tó e Lu Andrade voltam a se apresentar como Rouge. A banda, que foi um fenômeno no início dos anos 2000, lançou seu novo single, Mais Maduro, que aborda o feminismo. A faixa é a segunda anunciada pelo grupo desde o retorno do quinteto no ano passado. O novo single se chama Dona da Minha Vida e aborda temas como empoderamento e relacionamento abusivo. O clipe traz mensagens contra o machismo, violência contra a mulher, transfobia e autoaceitação. Dona da Minha Vida, lançado no final de agosto, já ultrapassou a marca de 1 milhão de visualizações no YouTube só na primeira semana. Desempenho considerado acima da expectativa. Vale a pena conferir. Confira agora a receita de um delicioso brownie com a nossa convidada confeiteira Perla Mesquita. Oi gente, hoje nós vamos fazer uma receita de brownie super fácil, rápida e simples, tá? Qualquer pessoa pode fazer em casa, não tem complicação, tá? Vamos lá os ingredientes. 200 gramas de chocolate meio amargo, já picadinhos, 130 gramas de margarina, 180 gramas de açúcar refinado, 100 gramas de chocolate em pó, 50% cacau, 210 gramas de farinha de trigo e 3 ovos. Agora a gente vai pegar o chocolate meio amargo e vamos misturar com a margarina, tá? Vou jogar a margarina aqui toda em cima do chocolate e vamos levar ao micro-ondas para derreter, ficar bem derretidinho. Vocês vão ver como vai ficar o processo. A gente derreteu aqui o chocolate 1 minuto, tá? O chocolate junto com a margarina. Só que aí a gente colocou 30 segundos, deu uma paradinha, mexeu, colocou mais 30 segundos e ficou assim, tá? Bem líquido. Aí agora ele vai esperar aqui um pouquinho enquanto a gente faz outro processo. A gente vai colocar aqui agora na batedeira o açúcar com os ovos. Tá? Eu vou colocar na batedeira, mas esse processo também pode ser feito na mão. E agora a gente já bateu os ovos com açúcar, tá? Ficou nessa consistência aqui. Não tem um tempo certo não, tá? Só mesmo ele dobrar de volume já tá bom. Agora a gente vai pegar essa mistura, né, que a gente derreteu do chocolate com a margarina. Vai jogar toda aqui nessa mistura dos ovos com açúcar. Só pra dar uma agregada aqui um pouquinho.
Aí agora a gente vai pegar o chocolate em pó e vai jogar todo aqui na farinha de trigo. Dá uma misturadinha. Aí agora vamos aos poucos jogar essa farinha de trigo com o chocolate aqui. Só envolver mesmo, né? Bater igual bolo não, tá, gente? Porque senão essa mistura que a gente fez dos ovos ele vai murchar, o brownie vai ficar bem fininho e a gente não quer, entendeu? Tá tudo já misturadinho, todos os nossos ingredientes, beleza. Agora a gente vai colocar na forma, tá? Essa forma tá untada com um pouquinho de margarina no fundo dela e ela tá com papel manteiga, tá? A margarina é só para não correr o papel manteiga. Papel manteiga, e agora a gente vai jogar toda essa mistura na forma. Agora a gente vai levar para assar. O forno já está pré-aquecido a 180 graus. O brownie saiu do forno agora, ficou 20 minutos, tá? O tempo dele a gente vê quando ele forma essas casquinhas aqui, ó. Então a gente não se liga muito, 30 minutos, 20, não. Marquei 20 e fiquei prestando atenção. O Conexão Pinheiro volta já. Chegou a hora da agenda cultural aqui no Conexão Pinheiro. Com o nosso amigo Lucas Brito. Como vai, Lucas? Tudo bem? Vou bem sim, Débora e Vitor, e trago as melhores dicas para quem curte o que tem de melhor na cidade. E começo apresentando a vocês a Casa França Brasil, museu que fica em frente à Igreja da Candelária. A Casa França Brasil foi inaugurada há 28 anos. Porém, o edifício que abriga o museu existe desde 1820, encomendado por Dom João VI ao arquiteto Grandjean de Montigny, que chegou ao Brasil na missão artística francesa. O edifício em si é histórico por ser o primeiro registro do estilo neoclássico no Rio de Janeiro, estilo que se expandiria por toda a cidade. Este local, que já foi a primeira praça de comércio do Rio, serviu de depósito para o Banco Ítalo-Germânico e sede do 2º Tribunal do Júri, foi tombado Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1938. Hoje em dia, a Casa França Brasil desenvolve uma programação eclética como polo para a difusão cultural e é referência na arte contemporânea. Recentemente, o museu inaugurou a exposição Flamengo, História de uma Paixão, trazendo vídeos e painéis sobre a história de um dos clubes mais populares do Brasil. Se você é flamenguista ou quer apenas conhecer o museu, se apresse, pois essa exposição fica aberta até amanhã, das 10 da manhã até as 20 horas, e a entrada é gratuita. E neste domingo começa a 3ª edição do Canta Niterói. O festival inicia a partir das 10 da manhã entre o caminho Niemeyer e São Domingos, e segue firme no calendário cultural da cidade. Neste ano, o Canta Niterói traz atrações de peso da nossa música, entre eles Ivete Sangalo, Anitta, Simone Sumária, Ferrugem, Sorriso Maroto, entre outros. Os ingressos variam de R$ 55 a R$ 350 e a classificação é de 18 anos. Tem filme nacional e lançamento para os cinemas de todo o país. Na quinta-feira, dia 27, entra em cartaz o filme 10 Segundos para Vencer, de José Alvarenga Jr., que contará a vida de Éder Joffre, considerado um dos maiores boxeadores da história, campeão mundial no peso galo. A classificação do filme ainda será definida e conta no elenco com Osmar Prado e Daniel de Oliveira no papel de Joffre. Se você curte teatro, esta é a última semana do musical que conta a vida de Elza Soares. Até o dia 30 de setembro,
segue em cartaz o musical Elsa, no Teatro Riachuelo, na Rua do Passeio, centro da cidade. A vida e a carreira desta grande cantora é interpretada por nada menos que 7 atrizes. Fique atento aos horários. Na quinta-feira, às 19 horas, sexta e sábado, às 20 e no domingo, última sessão, às 18 horas. Esta foi a nossa agenda cultural. Escolha o que mais combina com você e divirta-se. E o Conexão Pinheiro fica por aqui. Te espero na próxima semana. Tchau, pessoal. Até a próxima. O preconceito ao público LGBT dificulta a busca por um emprego. Confira na reportagem de Tainá Menezes. Se você acha que o mercado de trabalho piorou com a crise, imagina para quem sempre foi alvo do desemprego por preconceito. Segundo uma pesquisa recente, 38% das empresas brasileiras não contratariam pessoas LGBT para cargos de chefia e 7% não contratariam em hipótese alguma, como é o caso de Kaique Teodoro, que perdeu uma vaga de emprego por causa de sua transexualidade. Quando eu mostrei minha carteira de trabalho, depois dela falar para o time que já estava dentro da vaga, ela olhou, jogou a carteira na mesa e falou que não podia lidar com aquilo. Casos como esse de preconceito são muito frequentes. Recentemente, um empresário travesti tentou abrir uma conta em um banco e também foi vítima de discriminação. O gerente esteve aqui e pediu para mim lá abrir conta. Eu cheguei lá, encontrei com ela, vamos dar um exemplo, aí cheguei para ela, falei, eu vim falar com o gerente, ele, pois não, é sobre o quê? Falei, não, vim conversar com ele e tal. Ele, mas ele não tá abrindo conta para cabeleireiro, para salão. O assunto é tão polêmico que virou cenário de um documentário esse ano e contou com uma roda de conversa com especialistas no assunto. A advogada trans Maria Eduarda explica como a falta de legislação dificulta o processo de inclusão deste público no mercado de trabalho. Hoje em dia a gente não tem uma lei específica para agressão física LGBT. Então, quando um LGBT é agredido, você não tem como capturar isso dentro de uma delegacia como uma coisa específica, como, por exemplo, temos no caso do racismo. Em instituições públicas, as normas são mais rigorosas em casos de transexualidade. Então, obviamente, não foi uma coisa muito fácil para a Marinha ter um militar concursado se apresentando como trans, porque como é que eu vou fazer? Não posso mandar embora por esse motivo. Então, de primeira, a primeira coisa que aconteceu foi a licença médica. Eu fui afastada, estou de licença médica, vou fazer 2 anos. Mesmo com esses episódios, eles tentam encontrar uma saída. Um dos principais abrigos é a arte. Não vou passar batom vermelho pro meu sexo ser o seu desejo.